Um deputado, forte aliado do ex-presidente Bolsonaro, acaba de ser cassado pelo TRE. Isso acende uma luz vermelha. Por quê? Até pouco tempo atrás, nós, cidadãos comuns, pouco entendíamos o submundo da política e a interferência, inclusive, do judiciário na política. Essa semana foi divulgado uma reunião do Gilmar Mendes com a cúpula do União Brasil e com os ministros do Lula. Isso não é normal. Mas o que mais chama atenção, e antes você não percebia isso, é como os tribunais, num passe de mágica, faz com que cargos de deputados escolhidos pelo povo simplesmente desapareçam e vão para as mãos dos seus aliados. A gente viu isso com Deltan Dallagnol, para mim um cara que hoje representa muito, né, a minha linha de raciocínio. A gente viu isso com a Silvia Wayampi, lá no Amapá, e mais 6 parlamentares, devido à mudança de posicionamento do TSE, né, dos ministros do Supremo, na verdade, devido à mudança de posicionamento, 6 deputados serão cassados. E aí, coincidência ou não, até gente do Partido Comunista do Brasil vai entrar no lugar. Então, hoje a gente pode dizer com toda certeza que o judiciário, na escolha popular, tem um peso maior do que o povo. Porque o povo escolhe, o judiciário tira. É assim que funciona. O deputado que foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, você deve conhecer, é o Maurício Marcon. Ele foi condenado pelo TRE do Rio Grande do Sul à perda de mandato. O deputado pretende recorrer. Ele deve ter cometido um crime muito grave. Não, nenhum crime. Simplesmente o Maurício Marcon não cometeu nenhum crime, nada. Tá, então o Maurício Marcon, ele deve ter cometido alguma infração eleitoral, ele deve ter cometido alguma infração administrativa, certo? Não, ele não cometeu erro algum. Quem cometeu o erro, segundo o TRE, foi o seu partido, e ele será cassado. Vocês entendem o absurdo disso? Eu vou colocar um trechinho da live. Ele fez uma live rápida, de poucos minutos, mas eu vou colocar só o início, para que você possa entender um pouco, né, a fala do Marcon aqui, sobre o que aconteceu com ele. Dá uma olhada. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria dizer que essa manifestação que eu estou fazendo pública neste momento é para dar uma explicação aos 140.634 votos, mais de 140 mil pessoas que confiaram em mim em 2022 para representá-las como deputado federal. Né? Para quem não está entendendo o que aconteceu, nós tivemos um julgamento agora à tarde de uma ação do PSD, né? O partido que tem representante aqui que foi eleito o ex-goleiro do Grêmio, Darley, como deputado federal, e agora quem está no mandato é o Luciano Azevedo, de Passo Fundo. Esse partido entrou na justiça contra o meu mandato, alegando que eventualmente eu não, né, porque eu não fiz nada, o partido teria fraudado a cota de gênero, né, com a questão de candidaturas femininas. Então, só resumindo para vocês, segundo a alegação do partido que entrou contra o Marcon, o partido tinha, né, dado entrada nas candidaturas e não observou o número mínimo de mulheres. Cara, o povo escolheu o partido que tem que receber multas. E essa questão de cotas é só para fazer balbúrdia no pleito eleitoral. Porque essas mulheres, no final das contas, aqui a gente tem que falar a verdade, muitas delas são utilizadas simplesmente de bode expiatório para fazer caixa 2. As mulheres precisam, e aí eles vão lá e pegam essas mulheres, fazem
os santinhos, as propagandas em conjunto, beneficiando os caras que vão concorrer. Elas só recebem parte da cota, recebe alguma coisinha lá e no final tudo é burlado. Então, assim, é cada coisa que a gente vê que realmente é insana. O Ale Freitas, né, comentou sobre esse caso absurdo aqui e escreveu o seguinte: absurdo. Isso apenas reforça o fato que a cota de gênero foi a coisa mais estúpida que a política já produziu. Inútil, e fez a política ficar refém de quem não entende absolutamente nada de política e ainda inventam critérios que não estão na lei. Sabe, assim, o mínimo que se poderia fazer agora, nesse momento, é começar a rever esse contexto aí, né? Porque, assim, realmente não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. E aí, para quem votou no Marcon, teve o seu voto cancelado por uma questão de burocrata, né? De burocracia, dos burocratas do judiciário, né? Dos burocratas do próprio Congresso que cria essas leis. E agora, o voto deixa de ter valor, né? Isso, eu já estou defendendo isso desde o início, né? Que precisa ser revisto a interferência do judiciário no legislativo. Olha, eu sei que tá chato esse negócio de falar do Donald Trump, mas tem umas coisas que estão muito cabeludas. Dá uma olhada nessa publicação aqui, tá? Essa publicação aqui é do CBS Pittsburgh, um jornal local. E ele fala aqui de uma coisa muito interessante. Então eu vou deixar aqui, ó, para quem quiser assistir, né? Aqui fala que dois policiais viram o atirador, depois fala que os policiais foram informados 26 minutos antes, né? Muito tempo antes de que o atirador estava lá. Não é só aqueles minutos que a gente viu, mas tem uma teoria da conspiração muito, muito maluca aqui. Muito maluca. E é isso que eu queria que vocês soubessem, tá? Não estou falando que isso é real, estou falando que está rolando em alguns perfis norte-americanos, e quando você tenta acessar eles pelo Brasil, eles são derrubados, tá? Mas olha só o que está acontecendo. Sabe o prédio onde o Donald Trump, de onde saiu o tiro que atingiu o Donald Trump? Pois é, o prédio é uma construção da AGR. O que é a AGR? É American Glass Research, que é uma fábrica de vidro, né? Uma estrutura de vidro. Ela foi recentemente vendida, bem recente mesmo, né? Nos meados agora a construção, nos meados agora da campanha, para um cidadão. Isso aqui não tem nada confirmado, é o que está rolando lá, tá? Para um cidadão chamado Doug Wright. O que o Doug Wright ele tem a ver com essa fábrica de vidros? Segundo informações, esse Doug Wright era funcionário da Raytheon. A Raytheon é uma empresa que fabrica material bélico. É uma empresa que fez doações bilionárias para os democratas, né? Doações gigantescas para os democratas, o partido do Biden, para fomentar a guerra da Ucrânia. Para fomentar a guerra da Ucrânia. E aí, segundo as informações que estão circulando nessas redes, o que se sabe é que o Trump já declarou que se ele entrar, a guerra da Ucrânia acaba em 2 momentos, né? O próprio Putin está dando declaração que apoia o Trump, porque o Putin vai abrir mão da Ucrânia. O Trump vai abrir mão da Ucrânia e falou: ó, essa guerra é uma guerra sua, vocês resolvam, porque o governo norte-americano, o cidadão norte-americano não tem que bancar essa guerra que vocês mesmos entraram, né? Que o Biden é fraco, o Biden não teve pulso e postura, então nós vamos resolver essa guerra aí. E aí, se essa guerra acabar, são bilhões, mas bilhões de reais que a Raytheon deixa de receber
né, por causa dessa guerra da Ucrânia. Então, há quem diga aqui que tem uma linha de investigação nesse sentido de que essa American Glass Resist, ou seja, a construção ali, foi adquirida por um ex-funcionário da Raytheon. Tá? Isso não tem nada oficial, tá? Não tem nada oficial. Para quem quiser ver essa matéria aí, eu reitero, tá? A construção está aqui, lá naquela casinha menor, é onde o Trump estava fazendo o discurso, tá? Então, é informação da CBS, né? CBS Pittsburgh, tá bom? Fechado? Ok, vamos lá. Vamos partir para outro assunto. Para outro assunto não, ainda para isso. Para vocês entenderem um pouco a galera da left aí, o amor incondicional da galera da left. Matéria da Gazeta do Povo com vocês aqui, tá? Vocês já devem ter visto o Jack Black. Jack Black é um ator e cantor. Ele tem uma banda de rock e é ator também. Ele faz filmes de comédia, né? Aconteceu uma coisa meio insana aqui. O que aconteceu? O Blackjack, né, com a sua banda, ele tem uma banda que se chama Tenacious, né? Então, assim, é o amor da esquerda e o amor desses artistas participou, né, de um evento onde eles resolveram fazer uma brincadeira. Um robô veio e entregou ali para um dos integrantes da banda, também comediante, um bolo de aniversário. E aí ele falou, ó, eu quero que você faça um desejo. Aí ele fez o desejo, não errem o Trump da próxima vez. Sabe, o povo começou a vaiar ali na hora mesmo, o povo já ficou pistola com essa imbecilidade, com essa, sabe, com essa instigação à violência contra o Donald Trump. E aí a banda teve que anunciar o fim das turnês, porque todo mundo começou a pedir o cancelamento do show da banda, né, dos ingressos, pedir restituição. Então eles tiveram que devolver todos os ingressos e a turnê foi cancelada. Esse é o amor esquerdista, esse é o amor da left. Não errem Trump da próxima vez. Quanto amor da esquerda, não é? Pois é, e aí tem muita gente que ainda acha que a esquerda não tem nada a ver com isso. Então, só o recadinho do Tenace aí, né? Não errem o Trump da próxima vez, né? Da próxima vez quem? Tá certo? Vamos lá, vamos falar do Biden brasileiro aqui? Vamos falar do Lula? O Lula fez um comentário, no mínimo, machista, agressivo, de ódio. Ou burro, não sei. Alguma coisa nesse sentido foi. Porque tá dando uma repercussão nas redes sociais daquele tamanho. Olha só. Durante uma entrevista, o Lula falou que ficou sabendo de uma pesquisa de que, depois dos jogos, há um aumento de violência doméstica. O imbecil vai assistir um jogo, vai para o campo de futebol para ver 22 macho marmanjo correndo atrás de uma bolinha, o timinho do coração dele perde e o filho da mãe chega em casa para descontar na mulher. É isso que acontece. Porque para mim, o cara que vai descontar na mulher é porque ele estava interessado nos caras que estavam jogando atrás das bolas. Porque, sinceramente, homem que é homem não encosta a mão em mulher. Pelo menos eu tenho essa visão. Foi assim que eu fui ensinado. Mas aí o Lula vem e fala que ficou sabendo dessa situação, mas que isso não pode acontecer. E os únicos que estão perdoados se fizer isso é a galera do Corinthians, do qual ele é torcedor. O Lula condena a violência doméstica, mas se o agressor for corintiano, tá perdoado. Matéria do Luiz Bassi, né? Ele publicou aí pra gente. Dá uma olhada só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu uma gafe, tadinho, com Lula é gafe, né? É o Biden brasileiro. Nessa terça-feira, ao comentar episódios de violência doméstica contra mulheres. Em discurso, numa reunião com representantes do setor de alimentos e bebidas, o presidente revelou que durante o dia teve acesso a pesquisas que mostram que os casos de violência doméstica aumentam logo após jogos de futebol.
Ocorre que, ao emendar um comentário, o presidente fez uma brincadeira com homens corintianos. Uma brincadeirinha, né? Uma brincadeirinha com os homens corintianos, que poderiam ser desculpados em situação do tipo, porque o Corinthians está perdendo muito, está deixando todo mundo nervoso. Então, se o cara chegar lá e der um safanão na mulher, bater na mulher, como o Lula é corintiano, então os corintianos estão perdoados. Que brincadeirinha inofensiva, nada machista, misógina, né? Né, galera da Left? Então, assim, tira o Bozo, porque o Bozo fala muita besteira. Afinal, se fosse o Bozo falando isso, o céu estava caindo agora na cabeça do Lula. Mas aí tem uma notinha do Barça aqui, uma matériazinha ali, outra ali, e acabou. Agora imagina, se fosse o ex-presidente Bolsonaro falando que os corintianos, acho que o Bolsonaro, sei lá, é palmeirense, né? Imagina o Bolsonaro falando, palmeirense, ô porcaiada, desce a lapa na mulher. Imagina, né? Você tá perdoado. Você vê que a imprensa, né, tem os seus favoritos mesmo. Até porque tem algumas matérias interessantes que são divulgadas na grande mídia. Olha essa aqui, que maravilha. Poder 360. O governo Lula 2, foi o que mais fechou leitos do SUS, diz levantamento. Não, vamos ler para que você, petista, possa compreender, porque tem que desenhar. O Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, usa dados do DataSUS, pegou os dados do SUS, tá? E mostrou fechamentos desde 2006, divididos por governantes. O levantamento divulgado pelo ITV, Instituto Teotônio Vilela, mostra que o Brasil perdeu 41.914 leitos do SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Para o petista que não está entendendo. Desde outubro de 2005, a maior fatia se deu no segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tá? Perda total, de 2006 a 2010, quando foram 18.441 leitos detonados, mas construíram hospitais, tá? Não se faz copas com hospitais. E aí, eu vou colocar o dado aqui para você. Eu vou até aparecer a minha carinha aqui para explicar. Citando essa matéria do Poder Data, você está vendo esses gráficos aí? Olha só, em 2006, você está vendo esse gráfico laranja? É porque foram fechados 18 mil, né? O governo Lula, 18.441 leitos de hospital foram fechados. Então, se você perdeu algum parente por falta de leito nesse período, né, de 2006 até o ingresso da Dilma Rousseff aí, é porque provável foi fechado pelo governo Lula. E aí, você tem, logo depois, você está vendo esse segundo pauzinho, eu vou até aumentar aqui para você ver aqui, ó. Esse segundo gráfico aí, tá? Esse segundo gráfico é o governo da Dilma, tá? Dilma 1, que fechou 16.190 leitos. Então, se você juntar os dois, passou de 44 mil leitos fechado pelo PT, tá? E aí depois, a Dilma, em vez de abrir mais leitos, ela fechou mais 9.200 leitos. Então, se você pegar desde o PT, né, desde o começo do PT até o Dilma 2, foram 9.200. Mas aí veio a sucessão da Dilma 2, né? O Michel Temer, tá? O Michel Temer fechou mais 9.784 leitos. Então, passou dos 60 mil fechados pelo PT e pela herança do PT. E aí entra o genocida Bolsonaro, o criminoso Bolsonaro contra a saúde. E pela primeira vez abriu 9.199 leitos. Você está vendo isso aí? Você está vendo na tela aí que o Bolsonaro abriu 9.199 leitos. Ah, mas o Lula, que não é genocida e tirou o genocida. Em 2023 ele abriu 2.087 leitos. Mas daqui a pouco começa a repetir 2006.
aqui são dados, tá? Isso aqui não é invenção da cabeça, né? Aí o Jorge Seife até comentou isso aqui, ó. Quem tá com saudade do presidente que mais abriu leitos no SUS? E para você que tá em dúvida, tira o print dessa tela, tá? Tira o print dessa tela e manda para aquele cara que Bolsonaro fala besteira, Bolsonaro só fala besteira, genocida. Sério isso? Ah, detalhe, o Lula só comprou 15% das vacinas da Covid, tá? Só 15%. Ah, detalhe, só nos 6 primeiros meses do governo Lula morreu mais gente com dengue do que os últimos 7 anos somados, e 2023 foi recorde do governo Lula. Então, se você tirar a gestão Lula, se você fizer a seguinte pesquisa, olha, no governo Lula, por dengue, morreu muito mais gente, e aí você pode fazer esse dado, do que os últimos 10, 15 anos juntos, somados. Mas o Bozo é um genocida, graças a Deus tiramos o Bozo. Né? Pois é, sacanagem, né? Dá até ranço de ver umas coisas dessas, não dá? Ó, a última matéria já ficou longo, vídeo 21 minutos. Ah, vocês aguentam mais um pouquinho, vamos lá, né? É o seguinte, o Milei, ele fez uma coisa muito, perdão da palavra, muito foda agora, tá? Mas não pode bobear. Quando a gente vê, sabe, esse espectro político, essa verdadeira, como que eu posso te dizer, esse jogo de xadrez da política, a gente começa a perceber algumas coisas. Vocês estão vendo aí a parafernália aí da ABIN paralela, do áudio bomba, que era um traquezinho e que fez com que o apoiador do Bolsonaro falasse, pô, não, gostei, o cara falou que não é para favorecer ninguém, o que a mídia falou não foi o que eu vi no áudio. Até o Boris Casoy, isto é uma vergonha, falou isso, lembra disso? Pois é. Então tá essa parafernália da ABIN paralela. O que o Milei falou? Olha, eu tô vendo que tá cheio de kirchnerista. Kirchnerista é o petista argentino. Tá cheio de esquerdista dentro da ABIN aqui. Quer saber? Mete o pé nisso, limpa tudo e dissolve essa porcaria aí, que eu não quero esses caras da ABIN, vamos colocar outros. Matéria, Milei dissolve a Agência Federal de Inteligência da Argentina. O órgão era usado para espionagem interna, tráfico de influência e perseguição política e ideológica, diz nota do governo. Matéria do Poder 360, para quem quiser saber da fonte. Opa, peraí. Então, a esquerda argentina, nossos queridos hermanos, estavam, né, à esquerda, usando a ABIN paralela deles também. Ninguém fala nada, né? Mas o que acontece? O Milei falou, vou dissolver. Essa publicação é do Darcy Pacarense, tá? Citando sempre a fonte. Vou dissolver. Só que tem um detalhe, o Collor tentou fazer isso uma vez, tá? Lá atrás o Collor cometeu um erro bem pesado, bem feio. O que ele fez? Ele extinguiu essas agências, né? E em vez de afastar todos, falou, vocês estão na rua, vaza, que eu vou colocar gente nova. Não, ele foi colocando essas pessoas em outros órgãos. Princípio do concurso público, segurança jurídica e tal, né? Então ele foi colocando em outros órgãos, mas mesmo dentro desses órgãos, manteve-se uma estrutura da qual fez sabotagem ao próprio governo Collor. E aqui eu não estou passando pano pro Collor, não, que é um cara que eu não gosto, é o tal do Collor, tá? Só para deixar claro para vocês. Mas foi algo que aconteceu. Então o Milei tem que ficar muito esperto, chega, desce o balão e manda essa galera toda para fora. Se tiver que pedir indenização do governo, que peça depois. Mas durante os seus 4 anos, se tiver esse câncer da esquerda dentro da gestão do Milei, vai dar dor de cabeça para ele depois. Vocês esqueceram que o Itamaraty sabotava o Bolsonaro dentro da gestão dele aqui. Então, tem hora que medidas radicais são exigidas. Pelo menos tem essa visão. E você? Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tinha mais matéria separada, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então vai ficar para o vídeo 2, tá? O pessoal me perguntou, mas você faz 5 vídeos? Cara,
eu poderia fazer uma live de 1h30, 1h e pouquinho, igual a maioria faz. Mas eu separo os vídeos para não ficar aquela coisa maçante, tá? Então, é separado. No final das contas, dá uma live de 1h, 1h30, que é o que todo mundo faz. Eu só separo, tá? Só separo. E aí, durante o dia, a gente percorre aqui umas 40, 50, às vezes até mais matérias aqui com vocês, tá bom? Fechou? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Queria que vocês comentassem. O pessoal fez alguns comentários. Eu vou fazer até uma enquete aqui. Vou perguntar de novo. Primeiro, vocês querem que a gente produz, tá? E responde para mim ver nos comentários, que a gente produz um sistema, talvez na parte da manhã, na parte da tarde, nós vamos fazer as pesquisas para ver a maior aceitação de vocês. Vou trazer convidados, tá? E talvez uns 2 ou 3 aí para fazer papel de âncora fixo com a gente, para a gente fazer uma live aí pelo menos 1h, 1h e pouquinho, para a gente fazer um jornal matinal antes de começar às 9h da manhã aí o nosso primeiro editorial. O que vocês acham sobre isso? Deixa no comentário que eu quero saber, tá bom? Obrigado, abraço, fica com Deus. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial. Abraço.